pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Olha só, dando continuidade aí a essa evolução do capitalismo, nós vamos chegar então à globalização da economia. Esse termo globalização, que é tão falado, ele causa muitas polêmicas. Em primeiro lugar, eu quero lembrá-los que para alguns autores globalização começou lá no mercantilismo. Tem seu fundo de verdade. Ora, como é que a gente pode esquecer que todos os continentes, a partir do século XVI, finalzinho do século XV e do século XVI, começaram uma integração econômica? A África cedia mão de obra escrava. A América era explorada pelas colônias, né, pelas metrópoles, pelas matrizes europeias. A Europa controlava o planeta, além de ter manufatura. E a Ásia entrava com os seus produtos conhecidos como especiarias. Havia já uma integração econômica. Agora, isso foi há 500 anos. Com a evolução da tecnologia, que todos vocês conhecem perfeitamente, começou a acontecer mudanças. As mudanças foram muito significativas. E com a terceira revolução industrial, que é do pós-guerra e que se aprofunda na década de 1970, onde que nós vamos ter, olha aí, uma forte ligação entre informática e telecomunicações, além da química fina, da robótica, né? De uma série de tecnologias que revolucionaram muito o planeta nos últimos anos. São os últimos anos mesmo, nos anos 50, 60 e nos anos 70 que a coisa ficou mais forte, né? O que acontece? Nós vamos ter que perceber que essas mudanças refletiram no sistema capitalista, especialmente quanto aos fluxos de capitais, fluxos de mercadorias, fluxos de pessoas, fluxos de informações. Tudo isso foi ficando cada vez mais rápido. Então, obviamente que o planeta teve uma mudança muito significativa. E não tenham dúvidas, essa mudança no capitalismo contribuiu, diga-se de passagem, para a crise do socialismo, que quase metade do mundo era socialista nos anos 70. Foi o auge da Guerra Fria, né? Nós tínhamos a União Soviética, a China, todo o leste europeu, onde tinha a Alemanha Oriental, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, que nem existe mais, Cuba, né? Aqui na América Latina, Coreia do Norte, Vietnã, uma parte da África, inclusive da língua portuguesa, de língua portuguesa como Angola e Moçambique, se tornaram socialistas. Então o mundo era quase que metade socialista. Como eles não acompanharam essa revolução tecnológica e, pior, não permitiram a chegada dela à população civil, eles tinham tecnologia, mas ficavam muito presos à sua indústria bélica, ao seu poder armamentista. Não chegou à população civil. Então o capitalismo deu um salto à frente muito grande, deixando para trás o socialismo, que entrou em crise. Tudo bem? Então, a partir dos anos 80, o capitalismo venceu, digamos assim, o socialismo ruiu, caiu o muro de Berlim em 89, a União Soviética acabou em 1991, sobrou o capitalismo. E nessa virada de década, 1980 para 1990, é que começa a se utilizar largamente o termo globalização da economia. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então foi isso que aconteceu. Uma evolução rápida por parte do capitalismo tecnológica que influenciou diretamente na produção, com as multinacionais se espalhando cada vez mais pelo mundo e o poderio de quem tem dinheiro, quem tem grandes volumes de capitais. Só que é o seguinte, nós temos que perceber que tem dois tipos de capitais, tá? Um é o capital especulativo, é aquele chamado também de smart money, dinheiro esperto. Tá? É
aqueles grandes grupos ligados às bolsas de valores do mundo, né? As corretoras, os próprios bancos, né? Grandes investidores, pessoas que sozinhas têm bilhões de dólares. Normalmente essas pessoas, esses bancos, essas instituições estão nos países desenvolvidos, lógico, né? Que o poderio é maior, e elas vão investir em bolsas de valores apenas visando um lucro rápido. Ah, aquela ação começou a baixar, compra. Ela subiu no outro dia, vende. Então são lucros de milhões em algumas horas. Entenderam? E como os fluxos de capitais, de informações, né, as telecomunicações, propicia ser muito rápido tudo isso, é óbvio que as vantagens para essas grandes corporações, para essas pessoas que são bilionárias, é uma vantagem significativa. Ou seja, eles estão especulando. Especulando. E isso pode causar muitos problemas sérios, principalmente nos países mais pobres, como o Brasil, que já passou por uma crise. Porque quando o país começa a apresentar algum problema econômico, o que muitos investidores fazem? Retiram rapidamente seus capitais do país, afundando mais a crise de um país subdesenvolvido, emergente. Isso já aconteceu no Brasil, no México, na Rússia. E esses problemas são seríssimos no que diz respeito aí a essas relações econômicas internacionais. Porque, como eu disse, os países mais frágeis estão susceptíveis a maiores crises econômicas. Tudo bem? Mas crise não é sinônimo só de país subdesenvolvido. Pelo contrário, a última grande crise dentro dessa globalização, que a gente vai dizer que começou aí nos anos 80, embora já seja bem mais antiga, foi em 2008. Foi uma crise especulativa que começou no sistema imobiliário dos Estados Unidos e levou o planeta todo para uma crise muito complicada, tá? E quem é que vai atuar nessa hora? É o Estado que vai socorrer as empresas e até as pessoas para não perderem seus empregos. Olha só, o Estado americano adquiriu dos Estados Unidos uma fatia de ações significativa da General Motors, fabricante de veículos. Ora, dentro do contexto liberal econômico, neoliberal, como queiram, Estado produzir automóvel é totalmente contrário à ideia do liberalismo. Entenderam? Então, as crises acontecem e aí o Estado vem socorrer. Mas quem tem o poder realmente são as grandes corporações que pregam que o Estado deve estar afastado da economia. Mas quando a crise chega, é o Estado que vai salvar. É uma incoerência que acontece nos dias de hoje. Tudo bem? Sempre aconteceu. Bom, e o outro tipo de capital é o capital produtivo. É aquele capital que o lucro de uma grande empresa, uma grande corporação, ele virá. Mas será mais longo o tempo de espera para esse lucro chegar. É aquele dinheiro que chega numa grande empresa, seja para fundá-la ou para, né, dar uma erguida nela, colocando as suas ações à venda nas bolsas de valores do planeta, e ele vai ser investido na produção, seja para construir uma fábrica, seja para adquirir máquinas, enfim, contratar mais mão de obra. É capital produtivo. Esse capital, ele é bem-vindo em qualquer parte do mundo. É impossível hoje algum país querer dizer que vive sem capital externo. Talvez no mundo todo só exista a Coreia do Norte, que é um país pequeno, né, dentro do contexto mundial, e que vive isolada. Todos os países, inclusive os ditos socialistas, recebem capital externo. A China, a China já pode-se dizer que é capitalista no sistema econômico. Ela é socialista naquele sistema
político de partido único, só tem o PCC, Partido Comunista Chinês. Entenderam? Uma ditadura baseada naquela ideia de ditadura do proletariado de Karl Marx. Na prática, economicamente, ela é capitalista. Acontece no Vietnã, até em Cuba. Veja, por exemplo, a quantidade de investimentos feitos pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, em Cuba, nos governos anteriores, do PT especialmente. Né? Construção de portos, investimentos em infraestrutura em Cuba, né? Com as empresas brasileiras, as gigantes brasileiras, especialmente na área de construção civil, né? As empreiteiras, que depois deu aquele problema todo ligado à corrupção, né? Lava Jato, Petrolão, essa coisa toda. Entenderam, então? Dois tipos de capitais. Um especulativo, outro produtivo. E o fluxo é muito intenso desse, desse dinheiro, né? Dessa grana, desse money que circula pelo mundo, facilitando a vida das grandes corporações mundiais dentro do capitalismo. Ok, pessoal? Essa é a primeira parte da globalização da economia. Vamos falar também da globalização da cultura, enfim, da globalização que nós vivemos hoje e que já tem grupos, inclusive, até contestando isso num plano mundial. Beleza? Valeu, gente. Vamos estudar. Um abraço a todos.